Capítulo 671, Thunderstruck. Sun-Yi olhou para a garotinha, tentando não perder a compostura. Apóstrofo. O que há de errado com essas pessoas? Ele tinha 2 chifres, uma boca cheia de presas afiadas, garras longas e 4 braços condenados. E, no entanto, a primeira coisa a que Fia e Ika reagiram foi sua altura. Ele não tinha permissão para ser alto, pela primeira vez. Continuando a fingir lutar seriamente com a criança monstruosa, ele apontou para o peito em vez de responder. Fia também diminuiu a velocidade de seu ataque implacável um pouco, apenas o suficiente para lhe dar um pouco de espaço para respirar sem tornar óbvia sua atitude alterada. Alguns momentos depois, quando estavam perto um do outro, ela assobiava baixinho. Deixe-me adivinhar, você viu a mensagem que deixei que dizia não vir ao templo do cálice? E, naturalmente, decidiu fazer exatamente o oposto. Sun-Yi girou, evitando o punho, e levantou 2 dedos. A garota franziu a testa. 2. Alguém está com você? Cassie. Kai. Ah, é Kai. Então, vocês 2 decidiram ignorar o meu aviso. Ela desviou a adaga para o lado, fez uma careta quando deslizou sobre uma laceração mal curada no antebraço depois gritou com a voz infantil, bem bom. Eu poderia estar muito cheio de mim mesmo, pensando que seria capaz de realmente escapar deste lugar maldito. Assim. Estou muito, muito feliz que você veio. Sun-Yi empurrou sua espada grande para a frente, perdendo por pouco a cabeça da garota e depois soltou um rosnado baixo. Fia cerrou os dentes. Mas, Sun-Yi, temos 2 problemas. Uma é, que esses lunáticos nunca deixam seus discípulos deixarem a seita viva. O segundo é que, se um de nós não matar o outro neste duelo, meus professores vão nos matar. Então. Ela pegou sua espada com uma mão, depois trouxe o punho na lâmina, quebrando-a e fazendo Sun-Yi tropeçar. Então espero que você tenha um plano. Não, eu sei que você faz. Não é? Apesar de ter sido espancada e machucada pela garota, sua voz suave parecia otimista e alegre. Sabendo que Fia estava confiante em sua capacidade de tirá-los vivos dessa terrível situação, de alguma forma, Sun-Yi se sentiu muito validado. O problema era que ele não tinha um plano. Na verdade, ele não tinha a menor ideia de como sobreviver a essa bagunça. Ainda. Então, ele simplesmente balançou a cabeça, deixando Fia pálido e ficando em silêncio. Enquanto continuavam lutando, Sun-Yi pensou febrilmente. Ele não viu nenhuma chance de escapar do Templo do Cálice sem uma batalha sangrenta contra as donzelas da guerra, bem como qualquer maneira de os 3 subirem ao topo nessa batalha. Fia era forte e temível, mas não era Sylvane. Ela não teria sido capaz de sair da seita como aquele demônio. Com Kai e Sun-Yi adicionados à equação, no entanto, as coisas ainda não pareciam muito boas. Dos 3, Sun-Yi era a potência. Embora seu poder físico fosse menor que o da caçadora, no geral, ele era uma criatura muito, muito mais mortal. Além disso, estavam suas 3 sombras, 2 das quais eram demônios ascensos, enquanto a terceira era um terror despertado. Só Sun-Yi era mais provável o suficiente para conter pelo menos 2 das 3 donzelas da guerra. Fia teria que lidar com o terceiro, que deixaria Kai sozinho contra dezenas de guerreiros acordados reunidos no corredor. Isso não funcionaria. Não importa como Sun-Yi tenha movido os elementos da batalha teórica, nada lhes deu uma boa chance de escapar vivo. No entanto, tinha que haver uma maneira. As donzelas da guerra haviam sido derrotadas no futuro, afinal, para que não fossem invencíveis. Pensando no futuro, ele hesitou por um momento e depois olhou para o enorme cálice de pedra que se elevava no centro do corredor, cheio de chamas brancas furiosas. Ao contrário do futuro, ainda era inteiro e imponente, o complexo encantamento que permeava a pedra antiga que mantinha a massa de fogo divino contida no interior. Seu rosto ficou escuro. Eu não gosto dessa ideia. Não, eu não gosto nada disso. De fato, ele não estava feliz com a semente de um plano que de repente apareceu em sua mente. Não apenas porque seria extremamente perigoso e difícil de realizar, mas também porque continuar com isso tinha implicações mais amplas e de longo alcance nas quais ele não queria pensar. Mas não importa o quão duro Sun-Yi pensasse, ele não poderia inventar mais nada para fazer. Se mover os elementos não funcionou, a única maneira de atingir seu objetivo era alterá-los. Com um suspiro profundo,
Ele se concentrou por alguns momentos e depois gesticulou Efi para se manter perto. Ao mesmo tempo, várias coisas aconteceram. Fora do círculo de runas, Saint abaixou a Soul Serpente e depois estendeu uma mão, que de repente ficou envolta em um enxame de faíscas brancas. Ela deu um pequeno passo para o lado para proteger K com seu corpo. Ambas as ações fizeram com que as donzelas da guerra que os cercavam ficassem tensas, com as mãos segurando os montes de suas armas. Dentro do círculo, Sun-Yi via-se cercado por inúmeros fios de ônix que enredavam seu corpo. Uma de suas 4 mãos estava envolvida por um enxame de faíscas escarlates, uma em uma névoa negra e as outras 2 em uma massa rodopiante de faíscas dançando de luz branca. As 3 donzelas seniores que supervisionavam a luta franziram a testa quando viram o demônio de 4 braços sofrer uma estranha transmutação. Embora apenas um pouco, suas posições mudaram, revelando sua prontidão para intervir caso fosse necessário. Mas eles ainda não se mexeram, relutantes em invadir o duelo sem uma razão inegável. Alguns segundos depois, um escudo de pipa forjado de aço opaco apareceu no braço de Saint, enquanto o Odachi que ela segurava deslizou silenciosamente nas sombras. Sun-Yi de repente estava vestido com uma intrincada armadura de ônix, segurando uma lança sombria em uma das mãos mais baixas e um austero tachi em outra. Finalmente, um arco preto, com uma cor de escarlate e uma flecha estranha que parecia ser feita de um raio aparecem em suas mãos superiores. Pinete Avenger, visão de Cruel, barba meia-noite, arco de guerra de Morgão, greve de trovão, Ele havia convocado todas essas memórias ao mesmo tempo, sabendo que talvez não tivesse chance de fazê-lo mais tarde. E houve uma última memória que ele invocara. À medida que a luz ao seu redor diminuía repentinamente, a forma de uma pequena lanterna preta começou a se manifestar no ar. Girando antes que as donzelas da guerra reagissem, Sun-Yi bateu Strike of Thunder na corda do arco. Então, ele derramou uma inundação maciça de essência no arco e o puxou, ativando o encantamento. Inclinação, encantamentos. Descrição: este arco, adamantino, exige que o poder de um gigante seja dobrado. Por causa disso, flechas disparadas viajam até onde os olhos podem ver e atacam com força terrível, perfurando a armadura e a carne. Encantamento. Descrição: este arco é capaz de consumir uma grande quantidade de essência para realizar um ataque obliterante. E finalmente, relâmpago enjaulado, encantamento. Descrição: esta flecha bate tão rápido quanto um raio e acorrenta seus danos devastadores a várias criaturas próximas. Sentindo que suas reservas de essência diminuem instantaneamente em uma grande quantidade, Sun-Yi cerrou os dentes e soltou a corda. No último momento, todas as 3 sombras deslizaram dos dedos e se envolveram em torno do greve do trovão. E assim, essa flecha acendida do 2º nível foi enviada voando de um arco acendido do 4º nível. Seu poder aumentou muitas vezes pelas 3 sombras e a influência obliterante do encantamento. Um tiro como esse provavelmente seria suficiente para matar um mestre. A flecha era muito rápida para ser interceptada também. No entanto, Sun-Yi não tinha apontado para nenhuma das 3 donzelas da guerra. Em vez disso, ele apontou a flecha para o cálice de pedra. E não em nenhum lugar, nisso. Não, ele enviou o Strike of Thunder no local exato na antiga superfície de pedra, onde o tecido de runas invisíveis era o mais intenso e elaborado. Sun-Yi duvidava que mesmo essa combinação de poderes e encantamentos fosse suficiente para causar danos reais ao navio de pedra. No entanto, se ele pudesse destruir uma parte pequena, mas importante, de seu encantamento, a chama divina contida nela faria o resto. Quando o raio atravessou o ar em direção ao cálice, ele agarrou a menininha e correu atrás de uma das colunas, depois se ajoelhou e abraçou com os 4 braços, cobrindo seu corpinho com o dele. Ao mesmo tempo, Saint empurrou Kai para trás e levantou o escudo, cobrindo os 2. Antes que alguém pudesse reagir, o raio furioso atingiu o lado do cálice de pedra gigante. E então, tudo ficou branco. Capítulo 672, Corte das Sombras. O raio carregado de escuridão disparou entre 2 das donzelas da guerra e atingiu o lado do cálice de pedra. Um flash de luz afogou o salão por uma fração de segundo e, quase instantaneamente, 3 arcos de eletricidade rasgaram o ar, viajando de volta para atacar os líderes da seita. Como não havia mais ninguém perto deles,
O raio não se acendeu ainda mais, gastando todo o seu poder enquanto percorria os corpos dos guerreiros ascensos. Sun-Ni não viu nada disso, no entanto, porque ele já estava correndo em direção a um amplo pilar de pedra com figura magrela de Efir nos braços. Atrás dele, uma única rachadura estreita apareceu na superfície do cálice. E através dele, uma luz branca furiosa brilhou de repente. Um momento depois, inúmeras fraturas apareceram na pedra antiga e, em seguida, tudo ficou branco. Arg! Sun-Ni estava de joelhos atrás da coluna, de costas para o centro do corredor, abraçando Efir com todos os seus 4 braços. Sua visão se foi, substituída por um campo interminável de branco impecável, e sua audição também. Ele sentiu uma onda de choque atravessar seu corpo, e o pilar atrás dele se despedaçou, transformando-se em uma chuva de pedra derretida e quebrada. Então, um flash de agonia perfurou sua alma. Tudo estava envolvido por um calor aterrorizante e sufocante. Ele sentiu que o tomava como uma onda e orou para que eles sobrevivessem ao seu abraço imolador. Ele tinha um motivo para acreditar que eles acreditariam. No futuro, havia ossos espalhados pelo chão do corredor, afinal. Isso significava que, quando o verdadeiro cálice explodiu, nem todos ao seu redor foram transformados em cinzas. Sun-Ni também teve o encantamento, Stalwart, do manto do submundo, proporcionando-lhe alta resistência a ataques elementares, bem como o encantamento, Underworld Armament, canalizando e aprimorando o efeito protetor da memória de fogo através da armadura de Ônix. Isso não seria suficiente para suportar a própria chama divina, mas poderia salvá-lo, e Efir, a quem ele estava protegendo com seu corpo imponente, do calor produzido pela chama. Alguns momentos depois, o campo branco que ocultava sua visão diminuiu repentinamente e deu lugar a uma bela escuridão. O Lanterna das Sombras estava devorando a luz em torno de seu mestre, indiferente ao que havia produzido. Depois de mais alguns segundos, Sun-Ni finalmente conseguiu discernir a forma de seu entorno. A visão do grande salão era familiar demais. O cálice de pedra estava em uma pilha derretida no chão de pedra, que estava rachada e quebrada. A maioria dos pilares que sustentavam o telhado derrubou, assim como uma seção do próprio telhado, revelando um pedaço do céu noturno, com estrelas brilhando em sua tela preta. As paredes do salão estavam fraturadas e desabaram para fora. Exatamente como seriam no futuro. Por toda a câmara devastada, pequenos pedaços da chama divina queimaram. Alguns dançaram em cacos de pedra, devorando-o lentamente, outros nos cadáveres carbonizados das donzelas da guerra que haviam sido mortas na explosão. No entanto, as chamas não pareciam estar se espalhando. Estranhamente, havia inúmeras runas brilhando no que restava do chão e do teto do salão, enfraquecendo-as. Talvez por causa dessas runas, muitas das donzelas da guerra tenham sobrevivido. Amaldiçoe. Os 3 ascensos estavam todos vivos, embora 2 dos 3 tenham sido gravemente feridos, seja pelos raios do greve, do trovão, pela explosão ou pela chama divina, Sun-Ni não sabia. Alguns de seus discípulos despertados também sobreviveram e agora estavam subindo lentamente do chão, choque e fúria escritos em seus rostos pálidos. E Sun-Ni também estava vivo. Mas não ileso. Seu corpo não estava danificado, mas uma de suas sombras parecia ter sido muito lenta para se retirar do cálice e se queimou um pouco pela chama divina. Como as 3 sombras eram manifestações de sua alma, ela também foi queimada. Gritando os dentes, Sun-Ni suportou a dor e se levantou. Danos na alma. Bem, o que mais havia de novo? Assim como ele pensava, as sombras deslizavam entre as chamas dançantes e se prendiam aos pés, uma embalando o braço danificado com 3 mãos. Efir olhou em volta com choque, suor rolando pelo rostinho. O inferno. Aconteceu. Você é louco. Ela falou e se arrependeu instantaneamente quando uma torrente de ar escaldante entrou em sua boca. Sun-Ni avaliou a situação e depois afastou a garotinha, gesticulando no final do corredor. Lá, cá estava levitando acima do chão, com o capuz rasgado e a máscara de madeira brilhando com raiva, como se segundos depois de pegar fogo. O jovem estava cercado por um turbilhão de faíscas brancas, sem dúvida convocando sua armadura e armas. Ele também estava cercado por uma dúzia de donzelas da guerra sobreviventes. Os olhos de Efir se arregalaram e ela deu um passo na direção dele, mas depois hesitou e olhou para Sun-Ni com preocupação. E os mestres?
Ele olhou para os três guerreiros ascensos e simplesmente apontou um dedo para si mesmo. A garotinha queria dizer alguma coisa, com os olhos cheios de preocupação e desconforto, mas depois acenou com a cabeça e se afastou, convocando suas próprias memórias. Deixado sozinho, Sun Yi dispensou o arco-íris de Morgan, transferiu a visão cruel para as mãos superiores e caminhou lentamente em direção aos temíveis mestres de batalha. Três sombras o seguiam, e sempre que ele passava, a luz era destruída e substituída pela escuridão. O demônio de 4 braços na armadura de ônix parou a uma dúzia de metros dos líderes da seta vermelha e inclinou a cabeça um pouco, olhando-os com os olhos negros. O de cabelos brancos acendido, o único que permaneceu ileso após a explosão, olhou para ele com ódio frio, depois sorriu descontroladamente e cuspiu: sombra suja. Você ousa desafiar nós, três sozinhos? A donzela com cabelos ruivos cerrou os dentes e moveu o braço gravemente queimado, elevando o adachi escarlate para uma posição pronta para a batalha. Aquele com cabelos pretos se apoiou pesadamente em sua lança, depois sussurrou alguma coisa, fazendo com que as runas da arma se inflamassem com um brilho vermelho furioso. Sun Yi permaneceu imóvel por um segundo e depois balançou a cabeça. E sorriu, revelando suas presas afiadas. Momento depois, 3 criaturas aterrorizantes explodiram de suas sombras, fúria queimando em seus olhos. Um era uma serpente gigante com escamas obsidianas, um era um cavalo preto terrível com chifres de adamantina e presas como as de um lobo, e o terceiro era um cavaleiro gracioso na armadura de ônix, empunhando um escudo de pipa carbonizado uma espada de pedra. Juntas, as 4 sombras avançaram. Capítulo 673 Mestres da Guerra. Um despertado não tinha negócios lutando contra um ascenso. Muito menos 3, cada um irradiando uma aura de um mestre de batalha aberrante. Mas, novamente, no que diz respeito ao Kennedy, Sun Yi era mais do que um pouco anormal. Ele já havia matado 2 mestres antes, Pierce, um dos guardas do Templo da Noite, e o temível sacerdote vermelho, o superintendente de escravos do Coliseu. Ambas as vitórias foram conquistadas pela pele dos dentes e lhe custaram muito. Sun Yi até perdeu a cabeça em uma dessas batalhas. As donzelas da guerra pareciam muito mais assustadoras do que os 2 homens, e havia 3 deles. Os confrontos anteriores com os ascensos que ele tinha não eram nada comparados ao terrível desafio deste. No entanto, durante as 2 lutas, Sun Yi não teve a oportunidade de sair completamente. A primeira vez, Saint e Serpente estavam preocupados com os ecos humanos. Na segunda vez, ele foi separado do feitiço e, portanto, de seu arsenal de memórias. Mas dessa vez, nada impedia Sun Yi de liberar o poder pleno e terrível de seu aspecto divino. Era hora de mostrar do que ele era verdadeiramente capaz quando nada o impedia. Felizmente, 2 das donzelas da guerra já haviam sido feridas pelo ataque traiçoeiro de Sun Yi. Portanto, embora atacar os 3 sozinho parecesse mais do que um pouco insano, havia uma boa chance de ele vencer essa luta. Dani 0v1, C.M. Enquanto os 3 ascensos se preparavam para desviar o ataque das sombras, Saint abaixou o ombro, colocou-o atrás do paciente vingador e apontou o escudo de pipa carbonizado para os inimigos. Coração agitado, encantamento descrição. Este escudo pode armazenar uma porção de dano de fogo que recebe para aumentar outra arma do seu portador ou desencadear uma onda de choque devastadora. Um gemido metálico profundo ressoou de dentro do escudo e, em seguida, uma onda de choque invisível explodiu para fora de sua superfície de aço opaca. O vingador do paciente absorveu muitos danos ao fogo durante a explosão de chamas divinas e agora toda essa força furiosa foi liberada para a frente, quebrando os pedaços de pedra que cobriam o chão rachado em pó e enviando os mestres da guerra voando de volta, em direções diferentes. Qualquer chance de uma defesa coordenada que eles tinham antes agora se foi totalmente. Sem desacelerar, Sun Yi e suas sombras se separaram. A serpente da alma deslizou entre as chamas dançando, lançando-se na donzela que empunhava uma lança. Saint correu em direção à donzela que usava um odachi. E, finalmente, Sun Yi e Nightmare voaram em direção à donzela que estava desarmada, mas irradiava mais pressão. Vamos! Tudo estava indo conforme o planejado. No entanto, nenhum plano jamais sobreviveu a um conflito com a realidade. Um momento depois, algo inesperado aconteceu, colocando uma ruga na estratagema de Sun Yi.
A mulher de cabelos pretos torceu no ar e pousou graciosamente em seus pés, mergulhando a ponta de sua lança brilhante no chão de pedra para impedir-se de recuar, na parede branca da chama divina queimando atrás dela. Então. De repente havia dois dela. Duas donzelas de guerra idênticas saltaram para os pés, cada uma segurando uma lança brilhante idêntica. Ninguém parecia uma ilusão, e ambos possuíam sombras reais. Ambos eram feitos de carne e osso. O que significava? Que a ameaça que ela representava dobrou instantaneamente. Que tipo de aspecto insano é esse? Sun-Yi descobriu suas presas, mudando o plano rapidamente. Pesadelo girou e mudou de direção, com o objetivo de se juntar à Soul Serpente e ajudá-la a destruir os dois Ascended que usavam lança. Uma das sombras lançadas por Sun-Yi deslizou rapidamente para frente, envolvendo-se ao redor do corcel preto. Os outros dois se levantaram e abraçaram o próprio Sun-Yi, já que ele estava enfrentando o mais temível dos mestres de guerra. Saint teria que lidar com seu próprio oponente sem nenhum aumento. Ele não estava muito preocupado, no entanto. Dos quatro, ela provavelmente era a mais poderosa. Um momento depois, as donzelas da guerra e as sombras entraram em conflito. À esquerda de Sun-Yi, Nightmare e Soul Serpente atacaram as duas mulheres idênticas de cabelos negros. Agora que o corcel das sombras estava separado de Sun-Yi e fora da área onde o Lanterna das Sombras estava devorando toda a luz, o efeito do atributo, Dark Destroyer, foi diminuído, privando de seu aumento. No entanto, o atributo, Dreadlock, ainda estava funcionando. Por mais confiantes e temíveis que as donzelas da guerra parecessem, elas tinham que estar no meio do medo em confusão no fundo de seus corações. Afinal, seu cálice sagrado havia sido inesperadamente destruído e dezenas de irmãs foram mortas na explosão. Adicionado ao mantra of Fear, Ability de Nightmare, até os poderosos Ascended como eles não seriam capazes de resistir ao terror rastejante. E quanto mais aterrorizados eles estivessem, quanto mais poderoso o Corsair Preto se tornasse. Então, Sun-Yi também não estava preocupado com o Serpente Nightmare. À sua direita, Saint colidiu com o Ascended Ruivo, suas lâminas cruzando com um toque melodioso. A donzela da guerra empurrou, fazendo com que o demônio taciturno cambaleasse e desse um rápido passo para trás. Considerando o peso da estátua viva, isso deve ter tomado uma força tremenda. Então, este possuía algum tipo de aspecto físico de aumento. Suas terríveis queimaduras também pareciam estar se recuperando com uma velocidade incrível, o que significava que o aspecto também a presenteava com uma taxa de regeneração milagrosa. E, finalmente, restava um nique profundo na lâmina da espada de pedra de Saint. Ou os encantamentos do Odashi Escarlate eram especialmente poderosos, ou a mulher possuía uma habilidade capaz de reforçar suas armas também. Ainda assim, Sun-Yi estava confiante de que sua sombra silenciosa seria capaz de vencer. O único membro de sua equipe com quem ele estava um pouco preocupado era ele mesmo. Levantando a visão cruel acima do ombro esquerdo e abaixando o fragmento da meia-noite na coxa direita, Sun-Yi atacou o Armaiden de cabelos brancos, que ainda estava calmo, completamente ileso e desarmado. Vamos ver que tipo de demônio você é, então. Olhando para o demônio atacante com ódio frio, a mulher simplesmente estendeu as mãos vazias. E no momento seguinte, os fragmentos de pedra e as chamas dançando ao seu redor se moveram repentinamente. Capítulo 674 Misericórdia da Sombra. O que? Os cacos de pedra e as chamas dançando se moveram, voando pelo ar em direção à mulher alta. Em vez de esmagá-la e queimá-la, no entanto, eles de alguma forma se reuniram em torno de seu corpo esbelto, os pedaços de pedra levitando ao redor para formar uma armadura estranha, o fogo envolto em suas mãos como luvas incandescentes. Sun-Yi de repente sentiu uma profunda e perigosa sensação de desconforto. Como você ousa, Sombra vil? A voz da Guerra Madeira trovejou na escuridão que o Lanterna das Sombras havia criado e, em seguida, dois furiosos olhos brancos se acenderam em suas profundezas, perfurando Sun-Yi com um olhar assassino. Como se atreve a desafiar a guerra? Uma fração de segundo depois, a donzela desapareceu de onde estava, a laje de pedra sob seus pés explodindo em uma chuva de cacos. Quase instantaneamente, ela já estava com ele, uma palma com chama, disparando para perfurar seu peito. Droga! O que há com as mulheres da guerra sempre indo direto para o meu coração? Já é a terceira vez que isso acontece.
Sun-Yi desajeitadamente bloqueou o golpe devastador e sentiu-se sendo jogado de volta pela força aterrorizante do impacto. Felizmente, o manto do submundo resistiu ao toque das chamas divinas que envoltavam as mãos de seu inimigo, se apenas, por pouco, o encantamento aprimorado da memória de fogo ainda percorre seu ônix polido. Arg! Algo não estava bem aqui. Mesmo para um mestre, a velocidade e a força dessa mulher eram muito aterrorizantes. Com 3 núcleos se aproximando da saturação total e aumentado com 2 sombras, ele deveria estar perto do reino dos ascensos, pelo menos, se não mais ou menos a par de alguns deles. E, no entanto, o poder dela era muito maior que o dele. Isso poderia ter sido explicado por possuir um aspecto que aumentava a fisicalidade de alguém, mas como Sun-Yi acabara de ver, a donzela de guerra de cabelos brancos parecia ser uma espécie de feiticeira elementar. Ah! Eu vejo como é. Batendo no chão em um rolo, ele instantaneamente jogou a Cruel City para frente para impedir que seu inimigo acorrentasse o próximo ataque após o primeiro, e depois cortou para ela com o fragmento da meia-noite. A lâmina do austero Tachi raspou infrutífera através da carapaça de fragmentos de pedra levitando ao redor do corpo do Armaiden. Parecia que o efeito de seu aspecto era mais amplo do que apenas controle elementar. Não apenas a temível líder da seita vermelha foi capaz de manipular os elementos, como também tirou o poder deles. A pedra provavelmente aumentou sua força e resistência. O fogo. A velocidade dela? Poder de ataque. Fosse o que fosse, parecia também permitir que a donzela de cabelos brancos percebesse seu entorno, apesar do véu das sombras que sua lanterna estava criando ao seu redor. Com uma carranca implacável em seu lindo rosto, a mulher facilmente golpeou a Cruel City o Midnight Char para os lados. No entanto, ela não conseguiu se defender da lâmina afiada do estilete fantasmagórico que apareceu de repente em uma das mãos de Sun-Yi e deslizou entre os pedaços de pedra que protegiam seu corpo. O Midnight Char mordeu o corpo do Maiden, falhando em afundar profundamente, mas ainda tirando sangue. Sun-Yi sorriu. Afinal, havia um benefício em ter 4 braços. Não é tão alto e poderoso agora, você está. O Maiden parecia mais enfurecido do que ferido, no entanto. A carapaça de pedra girou em torno dela, enviando o Midnight Char voando para longe de sua mão, e então 2 punhos incandescentes desceram sobre ele. Uma centelha de chama viajou através do turbilhão de fragmentos de pedra e lambeu seu corpo, cauterizando perfeitamente a ferida. Ruim. O guerreiro de cabelos brancos e Sun-Yi entraram em conflito, sua velocidade e ferocidade causando mais destruição no salão devastado do templo. Como estavam envoltos por uma nuvem de escuridão, ninguém seria capaz de ver o que estava acontecendo sob o véu das sombras, perceber apenas flashes de brilho branco que rasgavam-no de tempos em tempos. Tudo o que eles seriam capazes de perceber eram os sons furiosos de uma batalha assustadora e desumana. O Armaiden era mais rápido e mais forte que Sun-Yi. Seu aspecto era temível, e sua habilidade era diferente de tudo que ele já tinha visto. Era diferente de como os humanos do mundo agitado lutavam, mas de maneira alguma inferior. De fato, sua técnica assassina era totalmente sublime em seu poder mortal, perfeição severa, e precisão letal. Ela também foi capaz de controlar o fluxo de ciência através de seu corpo com uma medida de controle tão complexa e engenhosa que fez Sun-Yi perceber o quão grosseiro e desajeitado ele próprio, do qual ele se orgulhava antes, realmente era. Sua essência também estava acabando, por causa de quanto ele gastara em dar o tiro obliterante de Morgane Suarbo. No entanto, ele não estava indefeso nessa luta. Enquanto o Armaiden possuía uma técnica sublime, Sun-Yi possuía uma infinidade deles. Ele foi capaz de mudar de um estilo para outro sem esforço, dançando como uma sombra disforme, dificultando a previsão e a prevenção de seu próximo passo. O Cruel City dançou com ele, mudando rapidamente de forma de uma lança sombria para uma espada de espelho e pulando entre as 4 mãos. Sun-Yi havia dispensado o Midnight Shard, sabendo que não seria capaz de suportar o calor imolador das chamas divinas que encobriam os braços de seu inimigo. Ele confiava em sua versatilidade e decepção para se manter vivo sob o ataque feroz do monstruoso ascenso. E através de tudo isso, ele estava observando como ela se movia, como sua sombra se movia, como eles lutavam, como eles reagiam. Shadow Dance estava absorvendo lentamente o sublime estilo de batalha das donzelas da guerra, tornando sua incrível técnica mais transparente e previsível.
O processo foi ajudado pelo fato de Sun-Yi ter reconhecido a mesma base que ele havia testemunhado quando Fio atacou mais cedo. Os dois eram um mestre e um aluno, depois de tudo. Por enquanto, Sun-Yi estava preso a uma defesa desesperada, sem esperança, de lançar um ataque eficaz. Parecia que sua morte era apenas uma questão de tempo. Mas, na realidade, ele estava apenas ganhando tempo, esperando o momento certo para entregar um único, mas ataque singularmente inevitável. E logo chegou esse momento. Ensolarado e espancado, a superfície do ônix do manto do submundo rachou e brilhou laranja em vários lugares, como se estivesse prestes a derreter. Suas reservas de essência estavam quase vazias e sua respiração estava difícil e árdua. Um de seus chifres foi quebrado, ou melhor, cortado de maneira limpa. As bordas ficaram brilhantes e pretas pelo coração indescritível da palmeira ardente do Armaiden. Mas então, ele de repente viu uma oportunidade. Provavelmente não haveria outro daqueles nessa luta terrível. Quando o guerreiro de cabelos brancos levantou a mão para fazer outro ataque terrível, ele de repente girou levemente a lâmina da visão cruel, de modo que enfrentou o inimigo com o lado plano. E então, Sun-Yi ativou o encantamento, Liu-Theater, da lança sombria, transformando sua lâmina em uma fonte de luz solar brilhante e radiante. A donzela da guerra usara seu aspecto para ajustar seus olhos à escuridão. E por esse motivo, um repentino flash da luz do dia a cegou, enquanto Sun-Yi permaneceu inalterado. Ele estava confiando em seu senso de sombra para se movimentar, de qualquer maneira. Seu inimigo ficou cego por um segundo. Mas na batalha no nível deles, um segundo poderia muito bem ter sido uma eternidade. Simplesmente perder a visão não deixaria a donzela da guerra indefesa, é claro. Um guerreiro como ela teria sido ensinado a lutar com os olhos fechados. E, de fato, ela instantaneamente mudou seu corpo e moveu as mãos, preparando-se para desviar os ataques mais prováveis. Infelizmente para ela, Sun-Yi já havia adquirido uma visão suficiente de seu estilo para saber exatamente quais seriam esses movimentos. E assim, ele sabia como passar por eles. De repente, uma de suas mãos disparou para a frente, a luva arranhada quebrando um pedaço de pedra protegendo o pescoço da mulher. O outro seguiu, passando pela lacuna momentânea na carapaça mágica e rasgando sua garganta. Um som estranho escapou dos lábios das donzelas da guerra. Seus olhos se arregalaram, o brilho branco queimando neles ficando mais escuro. Por alguma razão, Sun-Yi sentiu-se perturbado por essa visão. O turbilhão de fragmentos de pedra ao redor do poderoso corpo da donzela choveu no chão. Não pode. Não pode ser. Uma sombra. Com isso, a temível líder da seita vermelha caiu de joelhos, a vida drenando através da terrível ferida no pescoço. Tudo que levou para matá-la foi um ataque calculado e traiçoeiro. Antes que o feitiço falasse, Sun-Yi hesitou por um momento, depois se inclinou e sussurrou: encontre paz dentro de mim. Esta é a misericórdia da sombra. Capítulo 675, Devastação. Alguns momentos depois que Sun-Yi falou, o feitiço sussurrou em seu ouvido: você matou um humano acendido, o Armaiden. Sua sombra fica mais forte. Ele deu um passo para trás e grunhiu, dor e exaustão permeando seu corpo agredido. Por que não me sinto feliz? Sun-Yi não quis dizer essas palavras em voz alta. Com uma carranca, ele afastou o olhar do cadáver da valente donzela, olhou brevemente para o amuleto esmeralda agarrado em uma de suas mãos, e escondeu de volta sobre o peitoral rachado do manto do submundo. Não foi todo dia que ele conseguiu uma vitória em uma batalha contra um ascenso. Ele deveria estar comemorando. Mas, na verdade, Sun-Yi não gostava muito de matar humanos. Pelo menos aqueles a quem ele não odiava. Sentindo dor percorrendo seu corpo queimado e observando o estado lastimável do manto, ele ativou seu encantamento, Living Stone, e viu o metal estonélico começar a se restaurar. Ele também sentiu a maior parte de sua essência restante fluir através da armadura, desaparecendo ao capacitar o processo. Com um suspiro, Sun-Yi se apoiou na visão cruel e olhou em volta com cautela. Ele não estava na melhor forma e a batalha ainda não havia terminado. Ainda não era hora de comemorar. À sua direita, Saint estava enredado com os ascensos ruivos, suas armas tecendo um temível padrão de destruição através dos restos do grande salão.
A vingadura do paciente estava brilhando com um brilho laranja furioso, e sua espada de pedra estava cercada de chamas, aumentadas pelo encantamento do escudo. Aço frio, estava de alguma forma resistindo ao Odashi Escarlate. No entanto, a lâmina da espada estava coberta por numerosos cortes e rachaduras, como se estivesse a segundos de desmoronar. Enquanto isso, o corpo da donzela da guerra foi lavado com sangue, mas livre de qualquer ferida, traindo o fato de que ela foi capaz de curar todo o dano causado a ela por Saint. À sua esquerda, Serpentina e Timara estavam lutando contra os dois ascensos idênticos. Surpreendentemente, um já estava no chão, o corcel preto pisando cruelmente em seu peito com cascos de adamantina. A visão era perturbadora e assustadora, embora Sun-Yi soubesse que o cavalo terrível estava do seu lado. A segunda donzela foi enredada em uma batalha furiosa com Soul Serpente, sua lança encantada brilhando no ar e deixando cortes profundos nas escamas estigianas da cobra gigante. Apesar da vantagem de Serpente em tamanho e força, a mulher era muito rápida, astuta e habilidosa para se deixar levar por suas bobinas. O que é pior, sua arma parecia capaz de seguir o inimigo até as sombras, atingindo Serpente mesmo quando mergulhou neles, para prendê-la. O guerreiro de cabelos negros era realmente aterrorizante. Ser capaz de resistir a um demônio acendido e a um terror despertado ao mesmo tempo, mesmo depois de ser danificado pelo ataque do trovão e pela explosão do cálice, havia algo que apenas os mestres mais temíveis do mundo acordado poderiam fazer. Ver. No entanto, sua sorte acabou. Porque hoje ela conheceu Sun-Yi, pisando pelas sombras, ele apareceu atrás da donzela e a atingiu pelas costas, sem se preocupar com o quão covarde e desonroso esse ataque foi. Ou teria sido considerado por algumas pessoas. Honra era para tolos. E embora Sun-Yi soubesse que se comportava como um tolo na ocasião, ele estava pelo menos imune a esse tipo particular de tolice. A lâmina da visão cruel perfurou o coração da corajosa donzela da guerra e brilhou com incandescência branca de chamas divinas por uma fração de segundo, causando danos devastadores a tudo o que tocava. A mulher morreu instantaneamente, sem nem perceber quem a havia matado. Ao mesmo tempo, sua segunda cópia finalmente sucumbiu aos cascos de Nightmare e parou de se mover, seu corpo uma bagunça aterradora de carne rasgada e ossos quebrados. Um momento depois, brilhava com um brilho vermelho escuro e desapareceu. O feitiço falou: você matou um humano acendido, o Armaiden Venhavir. Sua sombra fica mais forte. Mais um. Lamentando sua decisão de não deixar a serpente acabar com os ascensos, reabastecendo suas reservas agora vazias de essência, Sun-Yi cerrou os dentes e virou a cabeça para olhar para Saint. No entanto, naquele momento, a voz do feitiço ressoou repentinamente mais uma vez: você matou um humano acendido, o Armaiden cara. Sua sombra fica mais forte. O que ele viu foi o corpo decapitado da donzela da guerra derrubando no chão, o cavaleiro taciturno em pé acima dele com uma espada quebrada na mão. O comprimento de sua lâmina de pedra, o que restava dela, pelo menos traço, foi pintado carmesim, quedas pesadas, caindo dela. Saint permaneceu imóvel por alguns momentos, depois olhou para a espada quebrada com arrependimento. Seus ombros se moveram um pouco, como se a sombra suspirasse. Soltando a lâmina quebrada, ela se abaixou e pegou despreocupadamente o Odashi Escarlate que escorregava dos dedos do ascendente. Finalmente, o demônio taciturno brandiu o Odashi e virou-se para olhar na direção da entrada do grande salão. O que ela está olhando? Sun-Yi franziu a testa e de repente estremeceu. Oh, certo. Hefei Kai. Ele girou, lembrando que seus amigos estavam enfrentando uma dúzia de poderosos guerreiros acordados. No entanto, ele não precisava se preocupar. As donzelas da guerra. Quase todas elas já estavam mortas. Kai estava prestes a terminar o último. O jovem estava vestido com uma bela armadura forjada de aço branco e ouro, com um sabre rápido. Sua habilidade de batalha parecia ter melhorado tremendamente desde o tempo em que passaram na Costa Esquecida. Aqueles meses no exército da Cidade do Marfim devem ter lhe ensinado muito. Hefei também terminou com sua parcela de inimigos. A menina estava agora usando uma armadura de bronze familiar, o chiton branco embaixo dele, substituído pela túnica vermelha e sedosa das donzelas da guerra. O Dusk-Shar também estava lá, na mão dela. No entanto, agora o pesado escudo redondo era quase do tamanho de todo o seu corpo. Nesse momento,
Kai se esquivou de um ataque de seu oponente, pairando acima do chão em um ângulo impossível, e deu um impulso inesperado ao abdômen do Armaiden. Um momento depois, Hefir bateu nela com o Dusk Shard. A guerreira caiu no chão, morta ou morrendo. De repente, o salão devastado do Templo do Cálice foi envolvido em silêncio. Os três, Sunni, Kai e Fi, se entreolharam com expressões confusas no rosto. Estava tudo acabado. Eles realmente venceram.